O Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, sejam bem-vindos à casa dos Binei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá, que será estudada nesse próximo Shabat. A Parashá Balak muda das viagens do povo judeu no deserto para nos contar a história de Bilã, o profeta pagão que tentou amaldiçoar os filhos de Israel. Contratado por Balaque, o rei de Moabe, Bilã concorda em embarcar numa jornada até o acampamento israelita. Entretanto, o primeiro pede permissão a Deus e vai com a condição de que falaria apenas aquilo que Deus colocasse em sua boca. Durante a viagem, um anjo brandindo uma espada bloqueia o caminho de Bilã, fazendo com que sua montaria se desviasse repetidas vezes da estrada, incapaz de enxergar o anjo. Bilã reage golpeando o jumento desobediente por 3 vezes. Milagrosamente, Deus faz com que o animal fale com Bilã e Deus desvela os olhos do humilhado profeta para que possa ver o anjo em pé em seu caminho. O anjo então lembra Bilã, mais uma vez, que ele pode apenas falar as palavras que o Criador colocar em sua boca. Chegando próximo do acampamento dos judeus, Bilã tenta amaldiçoá-los repetidamente. Todas as vezes Deus o impede e, em vez disso, ele termina por pronunciar várias bênçãos e preces para a consternação de Bilã. A porção da Torá vai terminar com a licenciosidade dos homens hebreus, com as filhas promíscuas de Moabe e Midian. E o incidente de ato público de Zinri, príncipe da tribo de Shimon, uma princesa midianita. Pinhas, neto de Aharon, reage zelosamente, furando-os até a morte com uma lança, detendo uma peste que Deus havia feito irromper no acampamento. Kefá, que Parashá magnífica, que será estudada nesse Shabat, visto que a movimentação dos israelitas no deserto, eles se posicionaram politicamente nas fronteiras de Moabe, que, por sua vez, vai contratar um feiticeiro, ou profeta das nações, conforme revela os nossos sábios, né? Que vai topar, a princípio com um convite de recompensa, a amaldiçoar Israel. Shemuel, na verdade, este fato retrata a imagem daquilo que hoje nós temos dentro da sociedade, que em busca de um objetivo maior, de um desejo de conquista, muitos malefícios são feitos de uma forma gratuita. Hoje nós vemos, por exemplo, com a sede de um poder, a ascensão a uma posição, as pessoas fazem horrores contra as pessoas que nem seus inimigos declarados são, mas eles sentem a necessidade de fazer isso porque eles precisam de abrir um caminho ou se livrar da possibilidade de ter um concorrente forte que seja superior a si mesmo. Kefá, você vê que a consulta dos embaixadores de Moabe a Bilã mostra que ele já havia uma predisposição de atender esse pedido gratuitamente, né? Mesmo que eles fizeram ali ofertas de pagamento, mas havia a restrição do que o Criador revelou para ele: você não vai com esses homens. E quando nós vemos um fato semelhante a este acontecer, é a demonstração de que aquele que está sendo atacado tem uma capacidade superior àquele que está o atacando, né? E no caso dos israelitas, era por uma circunstância de covardia ou de precaução para a possibilidade de um evento futuro. Por estarem com medo dos israelitas, que até o momento nada de mal havia feito para Moabe, mas simplesmente por saber da fama, né, do que já havia acontecido na trajetória que os israelitas já haviam feito, trouxe a Moabe essa preocupação. Eles vão passar no meu território, eu poderei perder, ter consequência, ter baixa, o meu reino não continuar com o mesmo status, então por isso eu vou eliminá-los, né, na tentativa de que este se consagre como o meu verdadeiro inimigo.
Então, hoje na sociedade tem muitas situações que acontecem moldado neste retrato. Então as pessoas provocam uma ação desastrosa mesmo sem ter a ameaça constituída e confirmada. Exato. Kefa, isso mostra, também nós temos a prece matinal que diz assim, que possamos achar graça aos teus olhos, aos olhos dos que nos veem. Né? E esse era o mais importante nível, foi um importante nível, já passando-se quase o período final de que eles transitaram pelo deserto, já estavam às margens de conquistar a terra prometida, né? Quando politicamente tem esse embate como ave, né? Nós passamos recentemente pela festividade de Shavuot, que sempre vem ao comentário da legitimidade de Ruth, que é em função dessa negativa de Moabe de receber os seus irmãos com pão e com água. Né, Kefa? Então, mas Moabe, tendo esse sentimento legítimo, né, que é de ter uma nação na sua fronteira, Bilã, com essa predeterminação de amaldiçoar gratuitamente Israel, nos mostra que a validação da bênção que rezamos todas as manhãs, que possamos achar graça aos teus olhos e aos olhos dos que nos veem. A determinação de que foi dada ao profeta das nações de que só proferisse das palavras e que Hashem o colocasse na sua boca. Ou seja, mesmo as intenções de amaldiçoar Israel, né, não conseguia ir adiante. Pelo contrário, as maldições proferidas eram transformadas em bênçãos, em brahot. E essa paraxá nos leva a ter uma preocupação com uma profundidade ainda maior quando existir a necessidade de levantar as mãos sobre determinadas questões. Nós temos que ter muito cuidado para não levantar as nossas mãos ou não promover nenhuma ação contra o inocente, contra aquele que não é merecedor daquela investidura, porque Deus pode estar cuidando dele. Israel era inocente diante da maquinação dos pensamentos que Balaque estava tendo. Balaque estava tentando se precaver de uma situação, enquanto Israel estava fazendo a sua trajetória natural dentro das condições determinadas por Hashem. Ele era ali uma vítima. Então nós temos que ter muito cuidado com relação ao inocente, cuidar dele, proteger ele e nunca permitir que alguém levante as mãos contra ele. Então, Shemuel, no prisma da visão dessa paraxá, traz para nós a seguinte reflexão: tomarmos muito cuidado quando nós vamos levantar as mãos em determinadas situações, a não levantar as mãos contra o inocente. Israel, naquela condição, era uma vítima da arquitetura dos planos que Balaque estava tendo contra ele. Então Exato. Seria um inocente no caminho. E isso fez com que Hashem encarregasse do cuidado, algo que ele já estava fazendo, sim, mas nessa causa, né, em especial, né, a proteger o inocente, que era o caso de Israel ali. Exatamente. Então, muitas vezes na nossa vida, na nossa conduta, nos nossos afazeres, às vezes pode ocorrer da gente cometer algumas injustiças, né? Não promover aquele que deveria ser promovido ou cercar o caminho daquele que não deveria ser cercado. Nós precisamos de facilitar o caminho e ter a capacidade de avaliar, né? de ver, de descobrir, né? Qual é o nível daquela situação, se tem mérito, se não tem mérito. Tá? Israel estava carregado de mérito ali no seu acampamento e baseado nesses méritos impedia qualquer aproximação de maldição. Exato. No entanto, houve todo um trabalho divino, né, trabalhando, né, em direção do Bilã, responsável por executar aquela tarefa, e Hashem, por suas providências, fez com que tudo isso foi impedido. Exato. Né? Então,
Isso serve também para nós que na nossa inocência, na nossa pureza, na nossa boa intenção de fazer as coisas, vai promover o quê? Vai promover mérito. Nenhum mal que se levantar na nossa direção poderá ter o poder de nos atingir, né? Porque a inocência tem a capacidade de promover o livramento. Exato. E foi magnífico, né, essa paraxá. O pedido diplomático de que Israel faz a Moabe, com pedido de passagem, com o comprometimento de pagar pela água e pelo que consumisse pelo caminho, né, já justificava uma abertura diplomática que houvesse essa passagem. É uma lição que nos ensina a não deixar nenhum rastro de prejuízo na nossa trajetória. Exato. Né? Utilizamos qualquer tipo de coisa, fomos beneficiados por determinada circunstância, temos que certificar se existe algum tipo de recompensa que nós podemos deixar em contrapartida com relação àquilo. Né? Isso cria uma energia positiva na nossa existência, em torno de nós, em torno da comunidade, em torno da nossa família, em torno dos nossos negócios, né? Que as pessoas não imaginam a força que isso tem para proteger aquilo que está estabelecido, que nós estamos desenvolvidos com ela. Correto. A mística que se desenvolve nesta paraxá, os comentários e interpretações rabínicas que será trazido sobre esta porção, né, também mostra e deixa claro que os méritos e as virtudes de cumprimento de Torá, né, a emuná torna não só o indivíduo, mas como também toda a comunidade imune às maldições ou como vítima de um olho gordo, Kefa. Exatamente. Né, de sofrer pelos maus decretos ou das acusações do Yetzer Hará. Que esse é o temor de muita gente, né? Na ausência do conhecimento da Torá, né? Que o olho gordo vai me atingir, olha, aquele olhar, olha, a inveja, a macumba, o feitiço. Isso pode atingir na minha vida, pode atrapalhar o meu projeto. Ora, se você for um inocente, se você tiver uma alma pura, se você estiver fazendo as coisas da forma correta, se o teu caminho é uma trajetória de aproximar-se de Torá, de elevar-se mais próximo da presença divina, vai acontecer na sua vida, na nossa vida, aquilo que Hashem disse a Abraham: nenhum mal chegará à sua tenda. Exato. A nossa justiça, a nossa iniciativa de fazer a coisa correta, de atender a necessidade do outro no momento apropriado, faz com que nós criamos toda uma capacidade, uma condição de seguro à nossa volta e de proteção divina. Exatamente. Pessoal, isso e muito mais será analisado pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. E eu quero dizer que você deve compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, seja um mantenedor da casa dos Anusim. Um grande shalom. Shalom. לקט קלה, בני שבת נקבלה